HGBS 11. Hoje vamos ver os principais destaques e as movimentações que esse fundo trouxe para a gente este mês. Relatório gerencial aqui do mês de junho de 2026 e vemos aqui algumas informações. Cota patrimonial R$ 20,30, cota mercado R$ 19,50, fundo de quase 3 bilhões, né? 2,8 e 196, quase 197 mil cotistas. Teve o início aqui das suas atividades em novembro de 2006, tem uma taxa de administração aqui de 0,6, baratinha, né? Sem taxa de performance. Mas antes, se você gosta de conteúdo de fundos imobiliários, toda semana eu trago novos relatórios aqui no canal. Aproveita, deixa um like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aqui ele traz para a gente os principais destaques, né? A conclusão da alienação do iFashion, ele traz novamente essa informação, né? Trouxe no último relatório, e que essa transação ela gerou um não recorrente de aproximadamente 0,33 centavinhos por cota. Aqui ele traz também para a gente o cronograma, né, previsto de recebimentos desta operação, que ficou aqui com pagamento no primeiro semestre de 0,08 centavinhos, no segundo semestre de 2026 ficou 0,12 centavinhos e no primeiro semestre de 2027 ficou 0,12 centavinhos também. E aqui ele traz também para a gente, né, onde ele assinou um memorando para alienação do Jardim Sul. Caso essa transação seja efetivada, ela também vai gerar aí um não recorrente de aproximadamente 12 centavinhos por cota. Aqui vemos os dados da Abrace, né, Associação Brasileira de Shopping Centers, onde ela traz que o mercado de shopping centers brasileiro apresentou um crescimento de 0,1% nas vendas quando comparado ao mesmo mês do ano anterior. Porém, né, o HGBS ele teve um aumento aqui de 6,9%. A gente vê aí o HGBS com os seus ativos teve um dado bem interessante frente ao mesmo mês do ano anterior. Aqui a gente vê, né, a vacância, traz para a gente os dados de vacância, teve um aumento aqui, né, frente a abril de 2026, estava com 4,3 e passou a 4,7. Pelo menos está aqui na média dos indicadores da Abrace. Aqui a gente vê os indicadores operacionais, né, de venda, vacância, o NOI. Ele traz aqui para a gente, né, que as vendas representaram um crescimento de 8,6%, que é o que a gente viu, né, frente ao mesmo mês do ano anterior. E que no acumulado do ano de 2026, as vendas apresentam um crescimento de 4,4% em comparação ao mesmo período de 2025. É muito bom, né? Teve um aumento aqui nas vendas. A vacância, por outro lado, a gente viu aqui que teve um aumento também. A vacância ficou em 4,7, né? Como a gente viu. E o NOI, ele teve um crescimento aqui de 0,3 frente ao mesmo mês do ano de 2025 e no acumulado do ano de 2026, o indicador apresenta um crescimento de 6% em comparação ao mesmo período de 2025. A gente vê aqui, né, o portfólio com todos os ativos, as vendas que tiveram um crescimento de 8,6 e o NOI 0,3. E vamos em indicadores operacionais, né, os gráficos das vendas, como a gente pode ver, em maio teve um leve aumento aqui, né, frente ao mesmo mês do ano passado, e a vacância ela segue estável aqui. A evolução do NOI também teve um aumento aqui, e aqui vemos o desempenho do fundo, seus resultados, né? O fundo gerou praticamente aqui 18 centavinhos por cota, teve umas despesas de 4 centavinhos, deixando aqui um resultado operacional de 14 centavinhos. Gerou 14 centavos e distribuiu 17 centavinhos, usou as suas reservas. Aqui a gente vê, né, os resultados gerados e rendimentos distribuídos. A gente vê que ele não teve nenhum ganho de capital neste mês, diferente dos últimos 3 meses, né? E utilizou aqui os 0,02 centavinhos que ele tinha de reserva para manter o patamar de distribuição. Ele traz para a gente também a projeção dos seus resultados, onde indica, né, que o patamar de distribuição ele vai ficar em 0,17 centavinhos para o ano de 2026. Ele tem aí, né, essa venda do iFashion, ele está recebendo as parcelas, e ainda tem outra venda que pode ser concretizada, que é a do Jardim Sul. Então, fica um pouco mais confortável aqui para ele manter esse
patamar de distribuição. Aqui vemos a sua rentabilidade, que é muito boa também, né? Sua liquidez média diária em 5 milhões e a carteira dos seus ativos. O fundo tem 19 shopping centers em 14 cidades e 5 estados, sendo 14 detidos de forma direta, né? Entrando aqui nesse dado de 72% aqui de imóveis físicos e 4 detidos através de cotas de fundos imobiliários, né? E ele tem parte de forma direta e parte em cotas de fundos imobiliários. A gente vê aqui a diversificação, né, da carteira dos seus ativos. Eles têm 72,8% em imóveis, 24,1% em FIIs. E a gente consegue ver, né, ele coloca aqui 96,9%, ou seja, essa parte ele coloca como estratégicos. Ele tem 1% aqui em FIIs líquidos, tem 1,9% aqui em CRIs e LCIs e tem 0,2% em caixa. A diversificação, né, de ativos estratégicos, Parque Dom Pedro, Jardim Sul, Boulevard Shopping, a gente consegue ver aqui, né, a diversificação por região e a quantidade de ativos por participação. Hoje ele tem 12 ativos que ele é minoritário e 7 ativos que ele é majoritário. A alavancagem do fundo a gente vê aqui que está em 17%. Aqui a gente vê, né, as suas dívidas e aqui o fluxo de pagamentos do fundo, a amortização e algumas parcelas do Parque Shopping São Caetano. A gente vê aqui que até 2028 ele tem um pouco aqui, umas dívidas um pouco mais altas, depois ela se estabiliza. A gente fica de olho. E aqui ele traz para a gente um detalhamento sobre os seus ativos, né? A localização, a ABL, valores aqui em relação ao aluguel, as despesas, benfeitorias, resultado de vendas, fluxo de veículos, inadimplência líquida. Ele traz um detalhamento sobre todos os seus ativos, com as fotos, né? Muito específico. E é isso, pessoal, que temos para comentar de HGBS 11. O fundo segue bem tranquilo, né? Mas qualquer movimentação eu trago aqui para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.